professor, começo por si. Para além destas declarações sobre o empenho do Governo em lançar algumas medidas que combatam estes níveis historicamente elevados de desemprego em Portugal, aliás, é uma das recomendações da Troika nesta quarta avaliação, o Primeiro-Ministro dirigiu aqui também um tema que estava a marcar a agenda e a gerar alguma polémica nos próximos dias, fruto de uma entrevista concedida pela TV por António Borges, que defendeu uma redução dos salários como necessária, pelo menos na primeira fase, para o país ganhar alguma competitividade. Acha que é o que Portugal tem de seguir? Eu li atentamente a entrevista e, por acaso, tive a oportunidade de a ver também no Diário Económico TV. Eu não creio que o professor António Borges tenha dito o que referiu dessa forma tão fechada. O que ressalta do que disse, na minha opinião, é basicamente o seguinte, que está a haver um ajustamento de salários considerável na economia portuguesa, e eu prestou homenagem à capacidade dos trabalhadores portugueses e das empresas terem encontrado para recuperarem competitividade, a disponibilidade de muitos trabalhadores no setor privado de aceitarem uma redução de salários para poderem manter o seu emprego e criarem futuro para as empresas, e isso deve ser sublinhado porque é realmente muito importante. Por outro lado, na área pública, nós sabemos que, inegavelmente, há uma redução muito séria dos salários na função pública, na medida em que os 2 subsídios que eram concedidos só serão recuperados a partir de 2015, e mesmo assim, de uma forma muito gradual. Por outro lado, em termos de factualidade, o que vimos agora é que, graças à boa execução orçamental, o Ministro das Finanças anuncia que é possível considerar, se houver espaço orçamental, é a opinião, é a expressão que é dita, em 2013 poderá haver para setores específicos uma redução da contribuição patronal para a Segurança Social. O que significa que é uma diminuição, é uma política económica dirigida à redução dos salários, neste caso, da componente da massa salarial paga para as entidades patronais, para que as empresas sejam mais competitivas. Recordo que esta é a versão portuguesa daquilo que foi uma medida emblemática colocada up front, portanto, logo no início do programa de ajustamento, que era de que devia haver uma redução muito significativa da contribuição patronal para que houvesse competitividade na economia portuguesa. Curiosamente, o professor António Borges foi daqueles que defendeu, como também os economistas do Fundo Monetário, particularmente, se eu me lembro, no contexto da Troika, de que essa medida seria indispensável para a economia portuguesa criar competitividade externa. A verdade é que, e o próprio professor António Borges, e com isto concluo a observação sobre o que ele disse, na entrevista que ele dá, ele diz que as empresas portuguesas, pese embora a enorme dificuldade de estarem a competir no estrangeiro com custos de contexto muito pesados, designadamente falta de apoio em termos de liquidez bancária para prosseguirem as operações, apesar disso, as exportações têm surpreendentemente crescido, e numa atmosfera de recessão internacional, têm crescido em termos reais muito mais do que aquilo que se esperava. Aliás, o Ministro referiu que os resultados, digamos assim, até no seu impacto fiscal e, de maneira geral, no nível de atividade económica que decorrem do programa de ajustamento, têm sido compensados, foi justamente a expressão, pelos ganhos, digamos assim, da atividade externa maior do que aquilo que era esperado. Portanto, resumindo... Não vê espaço para polémica nessas declarações de António Borges? Não, porque, repara, é preciso argumentá-las, quer dizer, se quisermos reduzir isso a uma forma de que ele defende enfaticamente que neste momento deve haver uma política de redução dos salários, é evidente que isso não foi isso que ele disse. Agora, não, professor, desculpe, ele disse isso num primeiro momento. Bom, não sei. Mas também realçou que no futuro, obviamente, não é isso, mas no primeiro momento ele realçou isso. Eu não vou por isso em questão. Acho uma emergência, não é? Então, mas eu não vou contestar essa... Mas foi essa a interpretação que eu dei. Mas muito bem, não vou contestar isso com toda a vénia, que é merecida e devida. O que estou a dizer é que, independentemente do que terá dito ou não, porque a fórmula pode ter sido mais ligeira, o que a verdade factual diz é que os portugueses, e nomeadamente quem está a liderar, neste caso o Governo, digamos assim, o diálogo permanente com a Troika ao longo das sucessivas avaliações, já vamos na quarta, recorda-se que na primeira a decepção que foi transmitida, e era verdade, da Troika relativamente à execução era no facto do governo português não estar a aceitar bem a ideia daquele corte radical das contribuições patronais, porque
como medida imperativa para criar competitividade. No fundo, aquilo que os economistas, nós chamamos uma desvalorização por esta via. Mas queria sublinhar só uma nota, antes de passar a palavra ao Vítor Batista, se me permite, para dizer que é um sinal de regozijo. O Ministro das Finanças, na sua intervenção, fez uma citação da UTAL, sublinhando aquilo que para nós certamente nos dá muito contentamento. Eu era Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o Dr. Vítor Batista era o coordenador do PS, mas na nossa altura foi criada a UTAL, lembra-se? Aliás, com muito poucos técnicos e tem feito um trabalho notável. E é agradável ver isso reconhecido objetivamente. Apreciado por todos. Vítor Batista, aquilo que António Borges defendeu na quinta-feira passada, aqui no Económico TV, numa entrevista à minha colega Tânia Madeira, não é uma evidência. Por muito chocante que possa ser. Acho que o professor António Borges está na linha da direita europeia. Na Alemanha temos a pura direita, claramente. O professor António Borges vem num sentido muito próximo. Isto é, competitividade na base de salários baixos. Primeiro pressuposto. Os salários em Portugal são os salários mais baixos da Europa. O professor António Borges pretende que ainda deixam os salários em Portugal. Descer os salários em Portugal é descer a procura e, portanto, diminuir o poder de compra das famílias. Eu julgo que há aqui, nesta lógica, um raciocínio que, de facto, é um raciocínio circular. Um bocado daquilo que os portugueses chamam pescadinha do rabo na boca. Porque, concretamente, esta lógica é uma lógica que penaliza profundamente todos os portugueses e as famílias portuguesas. Se nós temos os menores salários da Europa, se ainda persistimos na intenção de ter políticas que resolvam os problemas orçamentais na base da descida dos salários ou os problemas de competitividade na base das descidas de salários, eu julgo que nós não chegaremos muito longe. E então estamos a caminho de ser considerados um país tal qual os países de desenvolvimento. Eu julgo que é esse o caminho e não há outro. E nem outra interpretação. Eu penso que o professor António Borges deu aqui um primeiro passo a tentar sensibilizar a opinião pública de que temos de nos resignar dentro de dias ou meses com a diminuição de salários já agora, não só na função pública, mas também no setor privado. Este é o primeiro passo que me parece a mim surpreendente do professor António Borges. Mas num contexto isso, esse raciocínio não me surpreende, tal qual não me surpreende o raciocínio do Ministro das Finanças. Eu julgo que o Ministro das Finanças, como economista, deverá ser o único economista no mundo que acredita que políticas recessivas e sucessivas conduzem ao crescimento. Eu diria assim. Ver se consigo arranjar uma passagem do Evangelho. Pois está muito retórico. Do Evangelho. Não é verdade isso. Que se adapte a essas circunstâncias. Eu diria uma passagem mais ou menos esta, que é muito vulgar. Perdoar-lhes que eles não sabem o que fazem. Eu diria aqui que não sabem o que dizem. Porque quando o Ministro das Finanças acredita que políticas recessivas sucessivas conduzem ao crescimento, bom, se eu descer de um poço de 7 metros para 30 metros, quando eu subir em qualquer coisa, já vai ter crescimento. E o poço começa a aprofundar-se. É verdade que o poço começa a ser muito grande. E quando temos um Ministro das Finanças, apesar de tudo, com um senso diferente do Primeiro-Ministro, que diz alcançamos os objetivos, é esse o termo do Ministro das Finanças, alcançamos os objetivos, julgo que é, talvez, a adjetivação adequada, vimos um Primeiro-Ministro a lançar foguetes, um sucesso. Um Primeiro-Ministro diz que é um sucesso, atingimos os objetivos, que associado a estes objetivos temos uma taxa de desemprego a caminho dos 16%, uma recessão económica a aproximar-se dos 3,5%, com a necessidade de injetar
supostamente, financiamento nos bancos portugueses, e tenho dúvidas, porque se esse financiamento não for acompanhado de acompanhamento e de um conjunto de intenções impostas aos bancos comerciais, temo que seja para resolver problemas internos e que não chegue nada à economia nacional. Mas que caminha para 6 mil milhões. Um primeiro-ministro que diz isto é um sucesso, para mim, que é um sucesso, daria muito mais tempo, que é um sucesso, e eu fico triste, eu, sinceramente, e olho para os portugueses, ao ouvirem isto, dizem: então estou cheio de problemas em minha casa, tenho desempregados em minha casa, tenho dificuldades em satisfazer os compromissos que tenho ao final do mês em minha casa. E temos o Primeiro-Ministro a dizer: é um sucesso, francamente, algo em tudo isto está profundamente errado. Professor Mário Patinha, então, já se processo de inglês? Repare, isto é uma intervenção completamente retórica e agora, se me permite, até, aliás, o Partido Socialista tem que ter um bocado de cuidado na sociedade portuguesa para saber para quem é que fala mesmo. O Dr. António Seguro também fez uma crítica, um pouco neste sentido. Esta dramatização retórica, insisto nisto, excessiva e não fala para muitos portugueses. Esse é o problema do discurso retórico deste tipo, porque é demasiado fácil. E sobretudo, também tem uma componente perdoar-me-á velho de Restelo, que é completamente inaceitável, porque parece desejar que tudo corra efetivamente não. Agora vamos aos detalhes. Quando o Primeiro-Ministro diz que pergunta se é um excesso de linguagem. Repare, isto é curioso, tem a ver justamente com a formatação das cabeças, digamos assim, numa lógica ideológica de direita ou de esquerda, que é a preferência, digamos assim, das pessoas, enfim, obviamente, um determinado conjunto de pessoas, nomeadamente do Partido Socialista. Eu passei a vida no Parlamento a ouvir o estigma de que era de direita. E achei sempre uma coisa muito divertida, porque é realmente muito fácil e muito redutor dizer estas coisas, direita, esquerda, como se as pessoas reduzissem esse tipo de manigueismo. Não, quando se diz bastante sucesso, o Dr. Vítor Batista tem a ver com os objetivos que foram definidos. Eu recordo que, do ponto de vista técnico, como sabe, no programa de avaliação da Troika, há objetivos que são aquilo que são os structural benchmark, portanto, os objetivos que são estruturais e têm que ser atingidos, e há outros que são indicativos, e há outros que nem sequer constam lá. Portanto, a quarta avaliação que é feita, toda ela de uma forma positiva, repare, é um caso de bastante sucesso, e é assim que importa que o mundo exterior perceba o que está a acontecer no caso português. Tanto mais que, na envolvente, com isto, acho que é muito importante, na envolvente europeia, o que nós estamos a ver é não só o drama da Grécia, como recordo, vai haver mais um país, que é Chipre, que vai inevitavelmente pedir resgate. As atenções externas estão a olhar para a Espanha e a antecipar que vai haver um resgate, e não se sabe se sim ou se não, e Portugal, com esta avaliação positiva, está a conseguir recuperar, neste contexto muito difícil, mais um degrau da sua credibilidade externa, que é fundamental. E permita-me só dizer o seguinte: no momento em que a banca estrangeira, como foi dito aqui, está a retirar as suas operações dos países da zona euro, particularmente aqueles. Portanto, nós não queremos, de maneira nenhuma, agora ter uma secagem de liquidez, porque a banca estrangeira que aqui opera deixa de operar completamente. Mas estamos a pensar, ao final do nosso debate, eu ainda quero ouvir a sua opinião, Vítor, em relação a este renascer da TSU respectiva, que foi anunciada hoje aqui pelo Ministro, mas em termos de credibilidade internacional, estamos a reconquistá-la? Não. Não estamos? Não, eu penso que há, em todo o caso, um conjunto de circunstâncias que vão no sentido de cumprir a meta do déficit. Mas esta meta do déficit está a ser conseguida não é pelo corte nas despesas, nas tais gorduras do Estado que o Dr. Passos Coelho anunciou quando foi criado o Primeiro-Ministro. Aí cortou zero. Isto tem sido conseguido muito na base também de receitas extraordinárias, pela via do crescimento das receitas e não pela via da redução das despesas. E na redução das despesas, o que foi conseguido foi no corte de salários da função pública e do subsídio de férias e tal. E está-se a preparar uma nova fase. Não, eu julgo que
que é necessário cortar gorduras no Estado que este governo não tem coragem de as fazer. Nem tem coragem, nem as soube fazer, nem há reformas. É preciso dizê-lo. Até agora, este governo não fez nenhuma reforma profunda, em nenhum lado. Aliás, está na linha do anterior governo. Anuncia, mas não faz. Portanto, não vou estar também a ilibar o anterior governo, que foram disparates sucessivos. Mas este é um governo ainda para pior. Julgo que, quando nós temos consciência de um conjunto de disparates, temos de corrigi-los. E este não os corrige, acrescenta-os. E, portanto, é aqui um aspecto que me parece relevante e que tem que ser também, enfim, transferido para a opinião pública. Há um outro aspecto que, a meu ver, me parece que pode ser interessante. Cumpre a meta. É excelente para o país, sobretudo do ponto de vista das expectativas. As expectativas são fundamentais nisso e da credibilidade associada às expectativas. Mas eu não estou convicto. Não estou convicto. Eu diria que isto é uma espécie de foguetório. Vêm os senhores da Troika, eu nem sei se entre o número 3 e o número 13 qual será preferível, tenderia nessas circunstâncias mais para o número 13, independentemente se é sexta-feira ou não, e portanto isto é uma espécie de foguetório anunciado quando a realidade não corresponde a isto. A realidade não corresponde a isto é uma situação de agravamento do desemprego, de agravamento da dívida pública nunca vista. O governo anterior não esteve bem. Disparados com fartura. Mas este governo anda na mesma linha. A dívida pública vai subir no final deste ano, início do próximo ano, para 120% do produto. Mas isto também não é novidade, não é isso? É novidade. Significa que não está a cortar a despesa pública. É novidade. Cortou nos salários, nunca é fácil. Nunca é fácil. É agradável ao professor António Borges. É agradável ao professor António Borges. O professor António Borges entenda... Mas o governo sempre disse que a dívida pública começaria a diminuir a partir de 2013. Anuncia. Tem a expectativa. Tem a esperança. Faz a estimativa de que a partir de 2013 já era assim para 2012. Vamos lá ver o que foi dito para 2012. Já seria assim para 2012. Não. Eu julgo que há aqui questões de fundo que este governo está a conseguir ultrapassar. Nem consegue colocar a economia a crescer, que é importante, mas também não tão importante como isso. Temos mais minutos. Eu vou terminar. A economia tem que crescer, mas não é essa questão só da economia a crescer, eu já vos disse. Se a economia crescer a preços correntes 4%, do ponto de vista fiscal, das receitas fiscais, enfim, traduz 1.000 milhões no ano, ou 2.000 milhões no ano, 2.000 milhões no ano, com 4% a preços correntes. E depois deverá ter associado um certo crescimento de emprego, que é excelente. Mas o problema não é só este. O problema para mim, e na minha análise, e peço desculpa pelo tempo, na minha análise, eu julgo que há aqui uma questão de fundo, de estratégia e de pressupostos. Eu julgo que este primeiro-ministro é o único economista do mundo que acredita com políticas sucessivas e sucessivas. O produto vai descer. E eu não acredito. Então peço, na medida do possível, aqui um comentário sobre o que já terminamos há muito tempo aqui o nosso tempo de estreou-se agora e agora diz que é também o primeiro-ministro, é o primeiro e para, portanto, junto. Mas, enfim, não temos tempo para dizer o fundamento dessa posição, que no fundo é o cumprimento de uma agenda de transformação estrutural, que mudando a forma como a economia funciona e colocando instrumentos de mercado mais poderosos, põe a economia num outro patamar de sustentabilidade e crescimento. Mas eu não vou para. Aquilo que eu queria, de facto, aqui enfatizar e terminar, são efetivamente 15 segundos, é este. Nós vamos enfrentar um segundo semestre terrível, porque, de facto, como vimos, o desemprego está subindo e torna-se absolutamente excruciante para a sociedade portuguesa este galopar do desemprego. No terreno, como já disse, do meu ponto de vista, é um problema de governação pública em geral. Na Europa, então, é um desastre que nunca mais já deviam ter tomado as medidas que agora vão tomar, parcialmente em junho. Peço, por favor, que conclua. E, portanto, o que nós vamos enfrentar é um segundo semestre, de facto, excruciante. Espero que as medidas que foram anunciadas, nomeadamente de apoio ao emprego, tenham um efeito palpável, oxalá assim seja, para que, de facto, o ano 2013, estou convencido, vai, efetivamente, mostrar a inversão de ciclo para Portugal. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Até para a semana. Amanhã, teremos também que falar.